Graças a paz, irmãos. Bem? É motivo de alegria estar aqui nessa noite com os irmãos. Uma noite um tanto quanto conturbada na parte técnica da igreja. Tivemos um equipamento que provavelmente queimou o fusível. Tivemos um filtro de linha, um outro filtro de linha também não funcionou. E fomos atrás de extensão para poder ligar tudo. Ainda ligamos parcialmente, ou seja, estamos sem as letras do projetor. Mas, glorificado seja o nome do Senhor, por tudo e por todos. Estamos aqui nessa noite e podemos ouvir o que o Senhor quer para nossas vidas nessa noite. Há pouco mais de um ano o Senhor colocou no meu coração e estar ministrando algo sobre este livro, Eu Creio. Para quem não conhece, esse livro é o livro onde tem a base de doutrinas da Igreja Missionária. E com ele, nós podemos aprender como nós pensamos, como nós cremos em diversos assuntos teológicos, em diversos pontos da vida cristã. Então eu quero começar nessa noite, fazendo dessa forma. Nessa noite eu quero começar com o título A Palavra de Deus. Como eu e você, como igreja missionária, devemos entender o que é a Palavra de Deus. Abra suas Bíblias em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Eu vou ler somente o primeiro ponto, primeira parte. Hebreus 4, 12. Aqueles que estavam acomodados com o telão, hoje vão ter que procurar na Bíblia. Hebreus 4, 12. Amém? Você encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. A palavra de Deus é viva, poderosa. Em outras traduções diz, é viva e eficaz. Senhor Deus e eterno Pai, diante de Ti me coloco diante de Ti, Senhor, para ser usado, Senhor, como canal da Tua palavra, Senhor, para falar, Senhor, como Tu queres ao coração de cada um, Senhor. Opera isso de forma tremenda, Senhor, pois sabemos que é para a honra e glória do Teu nome, que nós possamos guardar essa mensagem em nossos corações, praticá-la. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? O que falar hoje sobre a Bíblia? A Bíblia esse nome, Bíblia, foi utilizada pela primeira vez no primeiro século depois de Cristo. Ele significa o quê? A coletânea de livros sagrados, de grande importância para o povo. Ela tem a principal origem nos canons hebraicos, traduzidos posteriormente para o grego, e junto com alguns livros ou cartas escritas em grego. Ela é a base de regra de fé, completamente ou parcialmente, para pelo menos 3 religiões: cristianismo, judaísmo e islamismo. Para a literatura
ele nada mais é do que o livro mais vendido no mundo. É o mais lido e o mais traduzido. Isso seja nesse tempo ou em qualquer tempo, todos os tempos, é o livro mais lido no mundo. Sem falar o quê? Ele foi o primeiro livro impresso no mundo, com a prensas de Gutenberg. Dessa forma, eu quero relatar para os irmãos algumas características relevantes da palavra de Deus. A primeira delas é a revelação da Bíblia. Nessas 2 últimas semanas, a turma do curso de Verdades Básicas participou de um seminário sobre esse livro mesmo que eu passei. Sobre esse livro. É um seminário em que cada um deles, os participantes, escreve sobre um capítulo, sobre um assunto. Eles vêm aqui, eles falam sobre um assunto. Eles têm até 10 minutos para falar sobre aquele assunto. E eu anotei algumas frases, até compartilhei no WhatsApp da igreja, algumas frases que eu achei relevantes. E uma delas realmente impactou meu entendimento. Impactou, abriu um pouco. É sobre a palavra de Deus. E essa frase dita foi a seguinte: a palavra de Deus é como se fosse o perfil de Deus no Instagram. Quanto mais nós lemos, mais nós conhecemos a Deus. Essa frase foi utilizada pela Glaucia durante a apresentação dela. Antigamente, quando nós queríamos saber sobre uma pessoa famosa, saber sobre a vida de uma pessoa famosa, o que nós fazíamos? Pegávamos lá a biografia da pessoa para ler sobre ela. Às vezes os livros escritos, às vezes autobiografias, daí era melhor ainda, porque daí vinham mais detalhes, mais precisos. Hoje, nas redes sociais, você encontra onde? No perfil daquele famoso. Tem tudo sobre ele. Às vezes até mesmo uma coisa ali online, a pessoa já está online ali, o famoso. Encontra isso no perfil dela. Você quer saber a respeito de Deus? O que você faria? O que você tem que fazer? Você quer saber qual a forma que Deus agiria? Qual são os seus planos? Como ele age? Como ele faz? E principalmente, se você quer saber como se relacionar com ele, você encontra aqui na sua autobiografia. Aqui na palavra de Deus. Aqui você encontrará todas as respostas sobre o Senhor. Isso por quê? Porque a Bíblia, ela nada mais é do que a revelação realizada pelo próprio Deus para que eu e você, sim, você mesmo, pudesse conhecê-lo. E dessa forma, realizar a sua vontade. Realizar a vontade do Senhor para a sua vida. A Bíblia nada mais é do que a revelação de Deus para nós. Revelação de Deus, ele se revelando para cada um de nós, através dos seus livros, das suas cartas. Uma outra característica que eu quero citar, a segunda agora, é a inspiração divina da Bíblia. A Bíblia trata de um livro divino e humano. Por quê? Porque Deus utilizou autores humanos com o objetivo de registrar o que ele queria. Eram pessoas
vivendo em épocas diferentes, ambientes diferentes, locais diferentes, tendo as suas respectivas culturas, as suas respectivas situações sociais, em um período de aproximadamente 1500 anos. Mesmo sendo usado por Deus, eles escreveram o que ele queria, mas não deixaram de ter as suas particularidades como autores e como personalidades, com a influência que eles tiveram da época em que vivia, do momento em que vivia. Muito obrigado. Essa é a importância da revelação de Deus, porque se manteve a pessoa que estava escrevendo. Ou seja, a pessoa não teve digamos assim, fechou os olhos e começou a escrever ali, não. Por quê? Ela sabia o que ela estava escrevendo. Ela sabia que era direto do Senhor. E é por causa disso que há uma integridade. Gênesis, Apocalipse. Toda a Bíblia, toda, ela foi inspirada diretamente por Deus e usada através dos homens. Isso leva ao terceiro ponto, que é o quê? A unidade da Bíblia. A unidade, ela é única. A Bíblia inteira possui uma unidade. O Antigo Testamento, ele é cumprido no Novo Testamento. O Novo Testamento é revelado a partir do Antigo. É um plano de salvação único. É um plano de salvação único. Que é o quê? Justificação pela fé. Nós só somos justificados no momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Abra a Bíblia, Gálatas, capítulo 3, verso 21 e 22. Carta de Paulo. Gálatas, Gálatas 3, 21. E 22 nós vamos ler nessa noite. É um questionamento que Paulo coloca à igreja. Gálatas 3, 21. Diz assim. A minha tradução talvez seja um pouco diferente da tua. Eu estou com a tradução a NVT. Nova versão transformadora. Ou talvez seja um pouco diferente da sua. Mas dá para você acompanhar. Gálatas 3, 21. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus. Dessa forma, irmãos, entendemos o quê? Que a graça de Deus não anula a lei de Deus. A graça de Deus não anula a lei de Deus. A segunda foi criada para que eu e você, ou as pessoas da época, compreendessem pelas nossas forças, nós não poderíamos ser salvos. Pelas nossas forças, nós continuamente estaríamos
realizando sacrifícios de animais. Continuamente. Mas nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Isso é o que nos leva à salvação. A lei, ela foi importante para quê? Para desenvolver o homem o entendimento sobre a substituição. Que nós só poderíamos ser salvos pela substituição. Alguém pagar por mim, porque Deus, Ele continua sendo justo. E se pecamos, o salário é morte. Porém, devemos substituir, de alguma forma, a nossa morte em outra pessoa, ou outro ser. E a lei indicava que isso era feito, era substituição dos animais. Mas Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida pela substituição da morte dele na cruz, levou todos os nossos. Por isso, a importância do Antigo Testamento. Essa unidade demonstra o quê? Que o Espírito Santo dirigiu seus autores com o objetivo de compor toda a revelação de Deus, independente do contexto em que os homens ali viviam, independente da situação em que eles estavam, independente de Deus, foi dada para que servisse não só para as pessoas daquela época, mas também para as pessoas de hoje e das que irão. O texto de Deus realiza em qualquer época. Graça de Deus é para todos, independente da época ou. Nesse momento, podemos compartilhar o quarto ponto, que é a autoridade divina da Bíblia. Quanto a Bíblia tem sua autoridade revelada. E com diferentes intensidades, os autores da Bíblia, eles tinham a consciência do quê? De que eles estavam sendo usados por Deus. Por causa disso, nós vemos Davi dizendo assim: o Espírito do Senhor fala por meu entendimento. E também, nós vemos os profetas dizendo, quando os profetas iam proferir a sua palavra, eles começavam assim: assim diz o Senhor. Então, eles tinham, de certa forma, o conhecimento que eram dados por Deus. E que o que eles falavam era direcionado por Deus. Da mesma forma, Paulo vai além. Ele só não demonstrou não só demonstrou essa autoridade divina, revelação que ele escrevia, mas ele revelou em que aplicação era utilizada as suas cartas, as suas palavras e a palavra de Deus. Abram suas Bíblias. A carta que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Glorificado seja o nome do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Segunda carta, Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Amém? Encontrou aí? Encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Glória a Deus. Dessa forma, temos que ter o que? A consciência de que a palavra de Deus, a Bíblia, traz uma posição final das regras do que organiza a nossa fé e como deve ser a nossa vida cristã. Tem qualquer dúvida? A Bíblia responde como você deve agir em todas as situações. Com a Bíblia você não vai precisar ter a situação. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim. Não. A Bíblia dá a resposta. A Bíblia te traz regras de fé. Isso é autoridade. Ela nos ensina como nós devemos agir. Nos ensina, nos capacita, nos corrige. Essa autoridade. Quinto ponto que eu quero expressar para os irmãos é a confiabilidade da Bíblia. Quanto a Bíblia é confiável? Como nós vimos anteriormente, Deus, a Bíblia tem autoridade. E ela é confiável, ou seja, por quê? Ela não tem erros e nem falhas. Ela demonstra o que Deus revelou e o que deseja que eu e você, que nós possamos crer. Tendo a certeza disso. Tendo a certeza de que o que fazemos deve ser conhecendo o que Deus quer para as nossas vidas. Lembra? Se você ler o perfil de Deus no Instagram, aqui na palavra, você vai conhecer mais a Deus, vai saber o que Ele quer para a sua vida. Então nós temos a segurança disso. Devemos saber que a dificuldade de compreensão, muitas vezes, é devido ao fator humano. Muitas vezes, temos dificuldades de entender o que a Bíblia descreve. Muitas vezes, devemos ir atrás de um dicionário. Muitas vezes devemos uma concordância bíblica, algo que costumamos usar também comentário bíblico, para às vezes entender um pouco mais a Bíblia. Mas isso se deve ao fato de ter duas situações humanas na interpretação e no conhecimento da Bíblia, a leitura da Bíblia. Porque ela foi escrita por homens e vai ser lida por homens. Então há um fator humano ali. Mas isso não deve trazer em descrédito ao seu texto. É importante que você, se for ler a palavra de Deus, você investigue, busca compreender, considere sempre, tendo em mente que ela foi escrita por homens. Muitas vezes, se tiver dificuldade de ler, nós vamos ver no próximo passo, para compreender a Bíblia, é importante algo mais. Mas a confiabilidade da Bíblia se deve ao fato
ela ser uma revelação divina, escrita por homens, buscam ser interpretada por outros. Temos sempre levar em consideração isso. E o sexto e último ponto, eu quero declarar aos irmãos, é a compreensão da Bíblia. Para compreendermos o texto sagrado, devemos não só levar em consideração essa variável humana que nós descrevemos, mas principalmente a ação divina, a ação de Deus na mente daquelas pessoas que vão ler. Porque só o Senhor pode te dar, através do Espírito Santo, a compreensão necessária da palavra de Deus. Paulo escreveu sobre isso. Encontrar, pode ler para mim em 2 Coríntios 2:12. Então, 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Hein? Encontrou aí? 1 Coríntios 2:12, pode ler para mim. Amém. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dessa forma, nós vemos que Deus também age no momento da nossa leitura, no momento da nossa interpretação da palavra, deixando-nos que o Espírito Santo domine a nossa mente, domine o nosso conhecimento, domine a nossa consciência, para que tenhamos a devida compreensão da palavra de Deus. E principalmente, para que nós possamos entender maravilhosos frutos dessa leitura. Que nós podemos absorver dessa leitura, o que Deus nos indica através dessa leitura. Nós costumamos falar que a Bíblia ela se renova. Preste bastante atenção nisso, irmãos. Ela se renova, mas ela é imutável, ela não muda. O que renova é o nosso conhecimento sobre aquele texto. O quanto nós estamos maduros para interpretar de formas diferentes. E isso muda. Por quê? Porque nossa vida espiritual, nosso entendimento espiritual, ela é diferente. É uma melhoria contínua, continuamente melhorando a cada dia. Podemos entender, compreender por que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é utilizada por nós cristãos. Ela é utilizada como regra de fé, como nós devemos agir. Bom, podemos listar até alguns benefícios. Primeiro, a palavra de Deus, ela é a principal fonte de conhecimento, de caráter e do coração e principalmente da vontade de Deus. Segundo, a Bíblia revela o propósito de Deus para as nossas vidas em particular e como podemos desfrutar da salvação em Cristo. Terceiro, por meio da Bíblia, somos corrigidos, ensinados, fortalecidos e orientados para termos uma segura vida cristã aqui no mundo.
Quarto e último, a Bíblia nos ensina a amarmos a Deus, nós mesmos e ao nosso semelhante, sendo úteis nas mãos de Deus neste mundo. Isso que Deus quer. A palavra de Deus possa ser viva e eficaz, pode ser viva e poderosa na sua vida contínua. Vamos ficar em pé, irmãos? Senhor Deus, eterno Pai. Ó Pai, como Tu és tão maravilhoso, Pai. Essa palavra possa ter falado aos nossos corações, possamos entender o que é a palavra de Deus e o que é e o que ela se renova a cada dia. Pai amado, que possamos realmente entender e compreender como ler e como saber os seus propósitos através da palavra. Pai, toca isso em nossas vidas a cada dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão?